Olá, esse é o episódio 31 e a gente vai fazer a segunda parte da história que a gente começou ontem. Então, se você não viu o episódio de ontem, eu te aconselho a parar rapidinho e voltar, porque senão você não vai entender muito do que está acontecendo hoje. Bom, os versos de hoje são estão em Marcos 5, dos versos 15 até o verso 20. E ontem a gente viu uma cena de um conflito de poder muito grande que aconteceu ali com Jesus e aquele endemoniado. E a gente viu no final da história, eu falei que a gente ia comentar sobre isso hoje, uma conversa que Jesus tem com os demônios que estavam possuindo aquele homem. E aqueles demônios pedem, por favor, para que Jesus não os mande para fora do país. E aí Jesus vai e permite que eles não vão para fora do país, o que é interessante nessa discussão. E Jesus manda então que aqueles espíritos entrem nos porcos, que tinha uma manada de porcos ali, e esses porcos eram 2.000 porcos, eles se precipitam no mar e morrem afogados. A gente parou aí e a gente não explicou muito bem o que estava acontecendo. Bom, a situação é meio esquisita, mas a gente sabe que as pessoas que presenciaram aquela situação, eles ficaram muito assustados e eles correram de volta para a cidade para anunciar aquilo que tinha acontecido. Quando as pessoas saem da cidade para ver o que tinha acontecido, elas encontram aquele homem que a gente viu a descrição tão forte da tormenta que ele era, não só para ele mesmo, mas para a cidade, e descreve que aquele homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Um homem que morava nos sepulcros, que atormentava todo mundo, que andava pelado, que quebrava as cadeias, que tinha força suficiente para quebrar as cadeias, que se feria com pedras. Ele estava sentado em perfeito juízo, penteado, vestido, ouvindo Jesus pregar. E qual é a reação daquelas pessoas? Aquelas pessoas tiveram medo, mas mais do que medo, aquelas pessoas ficaram indignadas por causa da perda da manada de porcos. Olha que situação bizarra. Aquelas pessoas estavam vendo um homem que tinha sido liberto, um homem que fazia parte da comunidade deles e que vivia em tormento há anos. E ele estava liberto em perfeito juízo. Ninguém parou para comemorar aquilo que estava acontecendo. As pessoas só conseguiam pensar no prejuízo da manada de porcos que tinha se perdido. A forma como Jesus lida com essa questão é justamente para mostrar para aquelas pessoas e fazer com que a gente também faça reflexão para nós mesmos de o que a gente de fato valoriza nessa vida. Será que aquelas pessoas de fato valorizavam a comunidade e um homem que tinha sido restaurado a sua sanidade, ou aquelas pessoas estavam mais preocupadas com os ganhos financeiros? Será que a gente também não faz isso na nossa própria vida? A gente está mais preocupado em resolver a nossa vida e que tudo dá certo na nossa vida, enquanto isso tem pessoas sofrendo ao nosso lado e que a gente não dá atenção e não dá bola e não oferece uma mão que possa ajudar, ou até pessoas que estão passando por coisas maravilhosas como esse homem e a gente não consegue parar um pouquinho para poder comemorar com essas pessoas as vitórias e as conquistas delas. O convite que Jesus está fazendo aqui é justamente para que a gente se volte para as pessoas que estão à nossa volta, que estão em necessidade ou que estão no momento de alegria e precisam comemorar essa alegria. Olha o que Jesus fala para esse homem que foi liberto dos demônios, que pede então para ir com Jesus aonde quer que ele fosse. Ele queria virar seguidor de Jesus. Isso não é maravilhoso? Aí Jesus vira para ele e fala: não, fica aqui. Eu preciso de você aqui, porque eu preciso que você cuide dessas pessoas. Mesmo que essas pessoas não tenham cuidado de você da forma como você deveria, que elas não tenham comemorado a vitória que foi você ser liberto desses demônios, eu preciso que você fique aqui com essas pessoas e fale para elas do meu amor e fale para elas sobre quem eu sou, para que então elas também possam sentir a mesma transformação que você, que no final das contas, aquele homem era muito mais livre que as pessoas que estavam só preocupadas com a sua manada de porcos. Então que hoje a gente também pare para olhar para o lado e ver a necessidade das pessoas ao nosso redor. Será que a gente não está colocando coisas que são supérfluas acima da felicidade e da necessidade delas?